Olá, caro aluno do Príncipe da Paz, estamos de volta com mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós iremos dar continuidade no que nós começamos aí sobre as ligações químicas, e hoje nós vamos falar sobre especificamente sobre as ligações covalentes, ok? Então vamos lá para a aula. Antes de começarmos, você pode estar acompanhando essa aula lá no capítulo 3, nas páginas 11, 12 e 13 do seu livro de ciências. Só lembrando que a finalidade de qualquer ligação química é atingir a sua estabilidade. Pode ser com 2, que é no caso do hidrogênio, ou com 8 elétrons, ou com 8 elétrons na sua camada de valência, que é no caso da regra do octeto. Ok? Hoje, em particular, nós vamos estudar as ligações covalentes. A ligação do tipo covalente ela é dada pelo compartilhamento. Compartilhamento de par eletrônico. O elétron de um é compartilhado com outro elemento químico diferente do que a gente viu na aula passada das ligações iônicas, né? Que um cede para o outro. Nesse caso aqui, eles não irão ceder, eles irão compartilhar elétron entre si. Então, esses dois elementos químicos já ficam compartilhando aí os elétrons um do outro, chegando à estabilização seguindo a regra do octeto. Então, as ligações covalentes elas podem acontecer entre ametal e um outro ametal, ou também por um ametal e um hidrogênio, ou por um hidrogênio e outro hidrogênio. Geralmente, a ligação do tipo covalente ela é representada por um traço, esse tracinho aí. Só lembrando que cada traço ele equivale aí um par de elétrons. A gente pode representar aí em cada ponta desse traço aí um elétron, tá? Vou botar visível aí para você ver. Ou também por simplesmente um traço simples, também você vai ter noção aí. Você pode também ter mais de uma ligação, nesse caso aí, tá? No caso das ligações covalentes, pode ser mais de um traço. Só que a gente está apresentando de forma bem mais simples para você entender mais logo à frente. Botamos um hidrogênio que tem um elétron aí na sua camada de valência, e o nitrogênio que é lá da família lá 5A, que tem 5 elétrons na sua camada de valência, e o oxigênio que possui 6 elétrons aí na sua camada de valência. Então vamos ver aí os 3 exemplos. Como é que eu vou indicar aí o compartilhamento desses elétrons aí e chegar aí uma estabilização? Então vamos ver aqui a distribuição eletrônica aqui primeiramente do hidrogênio, que só possui um elétron aí na sua camada de valência. Então vamos representar aí os elétrons com esses pontinhos que a gente vai pôr aí do lado do hidrogênio, tá? A gente vai representar os elétrons, a quantidade de elétrons em cada elemento químico com esses pontinhos aí. Nesse caso, esse hidrogênio ele possui apenas esses hidrogênios aí, eles possuem apenas um elétron. Eu vou representar eles através desses pontinhos aí. Então veja só, o hidrogênio em específico ele estabiliza com um total de 2 elétrons em sua camada de valência, ou seja, ele é o único da tabela periódica que se estabiliza com apenas 2 elétrons. Tá? Então nesse caso aí, ó, a gente pode compartilhar aí, pegar esses 2 elétrons e compartilhá-los, fazendo com que eles possam chegar à sua estabilidade. Nesse caso aí eu posso apresentar essa ligação através de um tracinho, ou através dessa outra forma que eu vou botar agora aí para vocês. Tá? Então aí no caso, a partir desse momento, eles compartilharam esse elemento químico que antes continha apenas um, agora está contendo 2 elétrons, ou seja, ele atingiu a sua estabilidade. Assim também como o outro também, que aconteceu a mesma coisa, ele possuía um, compartilhou outro, possui 2 agora, e conseguiu atingir a sua estabilidade. Então, a gente pode representar, no caso dessas ligações aí, os tipos de representação, assim dessa forma que eu coloquei aí, mostrando aí os elétrons da camada de valência. Também posso apresentar aí também dessa outra forma,
eu posso trocar esse compartilhamento eletrônico simplesmente botando um traço aí no meio. Eu posso também apresentar de uma outra forma. Como eu tenho aí 2 átomos de hidrogênio, eu posso fazer essa fórmula dessa feita, representando isso apenas a quantidade dos átomos dessa forma. Aquela primeira lá em cima é a fórmula eletrônica. Essa outra aqui é a forma... Essa outra segunda é a forma estrutural. E nesse caso o último aí que apresenta apenas o elemento químico com as suas quantidades, aí eu tenho a fórmula molecular. Lembra que a gente deu isso logo lá no início, quando a gente estudou um pouquinho sobre as ligações químicas, as formas que eu posso utilizar representando um elemento químico. Existem várias formas. Nós temos aí a eletrônica, nós temos a molecular e também nós temos aí a fórmula estrutural. Para ver o outro exemplo aí, que é no caso do nitrogênio. Se ele é da família 5A, então ele possui naturalmente 5 elétrons na sua camada de valência. Se ele tem 5 elétrons, para ele conseguir se estabilizar, segundo a regra do quinteto, ele precisa de 8. Se ele tem 5, então ele precisa apenas de 3. Ou seja, ele vai ter que se compartilhar com outro elemento químico mais 3 elétrons para que ele consiga alcançar o número 8. Então vamos ver aí no exemplo como é que a gente poderia fazer essa forma. Lembrando que isso ele pode fazer entre elementos químicos iguais e com outros elementos diferentes. Nesse caso aí eu coloquei 2 elementos químicos do nitrogênio parecidos, que é para a gente tentar similar, mas isso aí pode acontecer com outros elementos também. Então vamos lá, nós vamos compartilhar agora esses elétrons. Compartilhei um, agora vamos compartilhar mais outro, né? Agora vamos conferir, vamos ver quantos tens aí. O primeiro, agora antes ele possuía 5, agora ele está possuindo quanto? Ele está possuindo 7 depois dessa ligação aí, que essas 2 ligações que nós fizemos, ainda falta um. Então vamos ligar agora mais um. A partir do momento que ele fez essas 3 ligações aí, se você for conferir agora, esse que tinha 5 antes, agora ele está possuindo 8 elétrons, ou seja, ele conseguiu atingir lá a sua estabilização segundo a regra do octeto. Mesma coisa aconteceu com o outro elemento químico do lado. Se possuía 5, agora possui 8, através dessa ligação que eles estão compartilhando um com o outro. Isso também não é diferente ali para o oxigênio. O oxigênio da família 6A, naturalmente ele possui 6 elétrons. Vamos colocar aí dois oxigênios aí um do lado do outro. E aí para ele conseguir estabilizar, ele vai ter que trocar, ele vai ter que compartilhar elétrons. Vamos compartilhar. E se ele tem 6, ele precisa de mais 2 para chegar ao oitavo. Então ambos vão compartilhar 2 elétrons de cada. E aí ele vai chegar ao total de 8 elétrons na sua camada de valência. Ambos. Ou seja, eles conseguiram atingir aí a sua estabilidade eletrônica. Então aí representando aí embaixo essa compartilhação aí, no caso do nitrogênio, nós temos aí uma tripla ligação, tá? Nós podemos dizer que nesse caso do nitrogênio, ele possui aí uma tripla ligação, tá? Já do oxigênio, nós podemos dizer que ele tem uma dupla ligação. E lá no hidrogênio, eu tenho uma ligação simples, tá? Representadas por esses traços, só revisando bem rápido. No caso do hidrogênio, uma ligação simples. No caso do nitrogênio, uma tripla ligação. E no caso do oxigênio aqui no final, uma dupla ligação. Ok? Gente, a ligação simples, a ligação covalente, ela é bem simples por isso. É simplesmente troca, simplesmente compartilhamento, tá? Se resume a compartilhamento. Ligação covalente se resume a compartilhamento. 2 átomos
eles vão se compartilhar os elétrons entre si para conseguir atingir a sua estabilidade lá na sua camada de valência. Lembrando da regra do octeto que eu falei nas aulas anteriores. Tá ok? Então, gente, a nossa aula termina por aqui. A próxima aula a gente vai ver ligações metálicas. Então, gente, até lá. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me procurar aqui. Tá bom?